Vamos lá. Vamos lá. Fala, minha gente! Muito boa tarde, doutores e doutoras. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui do Carreira do Advogado. Aproveita você que está chegando nesse exato momento, tem o pessoal aqui já se organizando para o nosso bate-papo. Já clica aqui abaixo, deixa o seu like, isso é bem importante para que tanto você como outros colegas advogados possam participar aqui. O YouTube ele vai ranquear melhor esse vídeo. Aproveita também, já clica para se inscrever em nosso canal. Constantemente a gente tem trazido inúmeras novidades, um bate-papo aqui. Para você esteja a par de tudo isso, você precisa estar inscrito em nosso canal, assim como também para bater um papo aqui com a gente, trocar uma ideia muito bacana que teremos aqui no nosso bate-papo do Carreira do Advogado de uma forma excepcional, que é o famigerado Fórum de Dúvidas. Aproveita você também que está chegando, tá? Já coloca aqui de onde você está falando, quais são suas expectativas aqui para nossa conversa. Eu sempre dou 2 minutinhos para estar iniciando aqui o nosso bate-papo, que é o tempo que o pessoal já vem chegando, já vem acomodando, pegando uma água, vai no banheiro e assim vem nos acompanhar. Qual é a ideia por trás desse bate-papo quando a gente criou isso aqui dentro do Carreira do Advogado? O bate-papo é justamente esse momento de descontração, um momento mais tranquilo, onde a gente pega determinados temas práticos, exatamente, muito práticos, dentro do processo e tem um ambiente mais leve para a gente poder discutir. Porque justamente, às vezes, quando a gente trabalha em muitas aulas, a gente trabalha início, meio, fim. Aqui a gente vai pegar temas específicos, às vezes vai no meio, às vezes vai no início, às vezes vai no fim, para que a gente possa trazer esse universo prático e literalmente ter esse contato mais direto com vocês, com todo mundo que está no bate-papo. Então a gente vai estar respondendo dúvidas, a gente vai estar conversando, vai estar analisando tudo isso ao mesmo tempo, ao longo aqui do nosso bate-papo. Seja bem-vindo, quem está aqui comigo pela primeira vez, quem nunca esteve no nosso bate-papo, seja bem-vindo, já vai se acomodando, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo também aqui em nosso canal para que a gente possa estar discutindo sobre tudo isso aqui ao longo da nossa conversa dentro do bate-papo, que excepcionalmente está seguindo hoje um modo bem diferente de agir, que vai ser o Fórum de Dúvidas. Então, eu trouxe alguns casos concretos, perguntas reais, processos reais, histórias reais de alunos que fazem parte de nossas formações e vou não só estar respondendo aqui cada um desses casos, como é natural que a partir dessas respostas isso aqui se transforme numa grande aula, nesse grande aprendizado. Então, se você for tendo dúvida, questionamento, você já vai perguntando aqui, já vai colocando aqui no chat também, para que a gente consiga manter a mesma energia, a mesma vibração do início ao fim aqui do nosso bate-papo, tá bom? Então, ó, já vai se organizando aí, deixa o seu like, lembrando, para que você possa comentar, você possa interagir, você precisa estar inscrito, tá? Então, logo aqui abaixo tem inscrever-se no nosso canal, clica aí para se inscrever em nosso canal nesse dia maravilhoso. Pessoal, eu gosto de ser prático, ser objetivo e vou iniciar aqui a nossa conversa no bate-papo. Quem for chegando aí, ó, já coloca de onde você está falando, quais são as suas expectativas, se tem acompanhado aqui, tem gostado de tudo aquilo que a gente tem feito, ó, já deixa aí no chat, isso vai dar uma força e tanto. Sempre falo, né, não custa lembrar, longe de mim que isso aqui seja um monólogo, aqueles diálogos chatos, não, eu quero que antes a gente consiga construir juntos, desenvolver juntos, conversar juntos, que com certeza vai funcionar demais. Vamos lá? Começando aqui a nossa conversa do nosso Fórum de Dúvidas. Para quem não me conhece ainda, é um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o professor Elicelto Farias, sou advogado, também especialista aqui do Carreira do Advogado. Hoje aqui no Carreira do Advogado nós temos mais de 30 mil alunos em todo o Brasil, nesses mais de 11 anos de atuação, sendo hoje uma referência nacional em direito bancário e prática jurídica aplicada, principalmente esse universo prático, com mais de 20 cursos validados por advogados e advogadas que hoje atuam em todo o país, em uma comunidade ativa aí de alguns milhares de colegas advogados, e por alguns minutos, literalmente, você vai ser meu aluno, você vai estar aqui conversando comigo, como se aluno fosse. Esse é o objetivo maior, a gente ter esse momento juntos, a gente ter esse momento de construção. Vou estar explicando agora como é que vai funcionar esse bate-papo tão diferente que é esse Fórum de Dúvidas. Eu separei aqui, ao longo desse bate-papo, algumas perguntas. Essas perguntas que eu trouxe foram perguntas realizadas por colegas advogados, advogadas, alunos de meus treinamentos. Perguntas sobre casos concretos, sobre direitos, sobre problemas reais,
E eu vou estar respondendo cada uma pergunta, explicando a razão de decidir, como é que eu faria, o que que eu deixaria de fazer, o que que se deve fazer em cada uma dessas situações. Eu vou estar respondendo pergunta por pergunta aqui ao longo do nosso fórum. É natural que a partir disso surjam novas dúvidas e essa é a ideia, justamente é um bate-papo. Então você já vai colocando no chat as dúvidas que vão surgindo, que eu já vou estar respondendo aqui e juntos eu vou estar trabalhando tudo isso. Não é só as perguntas que eu trouxe, eu vou estar respondendo também as suas perguntas, seus questionamentos, seus casos concretos. A ideia é trazer esse universo prático. E eu sempre falo isso, porque sempre tem algum aluno que se retém. Pessoal, não existe pergunta feia, essa pergunta é muito básica, não existe isso. O que às vezes é básico para você pode ser muito complicado para outro. Então não se atenha, pergunta que eu estarei respondendo com o maior prazer e a partir disso a gente vai estar construindo. O feio é chegar numa audiência e você não saber como agir. O feio é você chegar dentro de um processo e não saber como agir. O feio é numa petição você escrever algo que não tem nada a ver. Isso é que é feio de verdade. Agora, perguntar para um professor durante a aula, não tem nada de feio não. Então pode perguntar à vontade, sinta-se em casa, que a gente vai estar trabalhando tudo isso. Beleza? Quem chegou aí, chegou. Já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Vamos lá. Pergunta número 1. É uma pergunta muito bacana. Mestre, eu consigo entrar com revisão somente pelos dados que tiro do histórico de empréstimo do INSS? Outro ponto, quando o empréstimo é refinanciado, a taxa de juros vem no mesmo lugar da série temporal ou trata-se de outra taxa de juros para esse tipo de contrato? São duas perguntas dentro de uma e eu vou responder as duas numa tacada só. Deixa eu logo pegar aqui um Word que eu acredito que vai facilitar aqui a nossa vida. Beleza. Perfeito. Estou aqui com o Word. A primeira pergunta que foi realizada, como é que eu boto isso aqui em cima, gente? Deixa eu só organizar para que a gente possa fluir melhor aqui nossa aula. Eu tenho uma tela grande e uma tela pequena, e essa a que eu estou mexendo agora, pronto, é a tela pequena. Perfeito. A primeira pergunta foi o seguinte, professor, eu consigo entrar com a revisional somente pelos dados de histórico do INSS? E de forma objetiva é sim. E a gente vai explicar por que sim. Quando a gente vai entrar com ações revisionais, qual é o melhor dos mundos? Que a gente tenha os contratos. Certo? Porque nos contratos que a gente vai ter o valor percebido, as taxas de juros, a gente vai ter aqui juros, tarifas que foram cobradas, enfim, a gente vai ter tudo que estava dentro daquela operação. O contrato é o espelho de tudo que ocorreu dentro daquela operação. Então, o adequado, o melhor dos mundos é ter os contratos. Só que surge um problema real do direito bancário, que se você não enfrentou ainda, você vai enfrentar. Advogado bancário ele não escapa dessa realidade, não. Que é você não ter os contratos em mãos. Então, por exemplo, eu quero entrar com ação revisional do imóvel, às vezes eu não tenho um contrato. Eu quero entrar com a revisional do veículo, às vezes eu não tenho um contrato. Eu quero entrar com a RMC, às vezes eu não tenho um contrato. Então, não ter um contrato não é uma exceção aqui. Não é uma exceção, é mais comum do que você pensa. Então, a gente tem que estar desenvolvendo mecanismos para encontrar uma certa engenharia reversa em alguns casos. As revisionais, é porque é um tema um pouco mais extenso. Eu vou falar parte dele, porque senão a gente vai entrar de mundos sobre mundos e ninguém vai entender nada. Mas as revisionais, cada uma tem uma característica própria. Tem alguns direitos que são superiores a outros dentro das revisionais. Por exemplo, eu estou no revisional do veículo, eu não vou estar discutindo só taxa de juros, as tarifas lá são muito fortes. Se eu tenho lidado com imóveis, os contratos acessórios e venda casada são muito fortes. Mas quando eu estou lidando especificamente com empréstimos, vale a pena a gente fazer demais engenharia reversa, porque basicamente empréstimos a gente só discute a taxa de juros. Então é o seguinte, em outras palavras, muitos contratos de empréstimo, deixa eu ver se eu pego um contrato aqui, que você vai ver em loco, sem discutir, né? Tem coisa melhor do que a prática pura, é isso aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Eu acredito que foi isso aqui, pronto, aqui, ó. Acho que é esse aqui, será que esse primeiro tem? Perfeito. Eu tenho aqui um extrato do meu INSS. E quando eu pego um extrato, algumas das operações, acho que eu até coloquei aqui, pronto, vou apagar e boto de novo para vocês entenderem. Algumas das operações a gente vai encontrar dessa forma aqui. Eu tenho a data de inclusão, certo? Eu tenho o início dos descontos, eu tenho o fim dos descontos, a quantidade de parcelas, o valor da parcela e o valor emprestado. Só que eu não tenho, por exemplo, aqui, qual foi a taxa de juros mensal, custo efetivo total, não tenho nada disso. Eu estou dando um exemplo para aposentado e pensionista, mas isso serve muito para servidor público.
Às vezes o servidor público, no próprio contra-cheque, você sabe o valor que foi emprestado, você sabe o valor da parcela e a quantidade de parcelas. E só essas três informações, só essas três aqui, tá vendo? Elas podem me dar um norte muito grande. Por quê? A taxa de juros comparativa eu encontro no Banco Central. Então, o cerne da questão vai ser a taxa de juros que foi aplicada dentro dessa operação. Então, eu faço a engenharia reversa disso aqui. Eu venho nessa calculadora aqui, ó, carreira do advogado. Deixa eu abrir aqui um documento. Pronto, abri aqui, ó. Eu entro aqui nessa calculadora do carreira do advogado e vou fazer a engenharia reversa disso. Como é que eu faço essa engenharia reversa desse cenário aqui? Opa! Taxa de juros mensal, tá vendo aqui, ó? Vou clicar aqui e basicamente eu vou colocar os três dados principais. Eu quero descobrir qual foi a taxa de juros mensal aplicada aqui. O valor financiado foi 15.808,14, então eu boto aqui, ó, 15.808,14. Eu tenho o número total de parcelas, foram 84 parcelas, coloco aqui também. E o valor pago mensalmente foi 562,30. Então eu coloco aqui 562,30. Quando eu clico aqui, eu vou ter um dado, que é o valor dos juros operacional dentro desse contrato. Então a taxa de juros dentro desse contrato, essa daqui, ó, 3,33%. Então eu já tenho um norte para onde seguir. A partir disso aqui, eu pego a taxa de juros lá do Banco Central, através das séries temporais. Essa daqui, ó, séries temporais do Banco Central. Aqui, ó, cliquei aqui. Logo em seguida, ó, sistema gerenciador, séries temporais, estatísticas de crédito e taxa de juros. Isso já respondendo até outra pergunta. Taxa de juros ao mês e taxa de juros com recursos livres. E aqui eu vou ver pelo tipo de pessoa e o crédito. Aqui, por exemplo, é um aposentado e pensionista. Vim aqui, ó, meu INSS, tem alguns aposentados e pronto, aqui, ó. Feito isso aqui, ó, eu já tenho um padrão da taxa de juros, o que foi cobrado aqui, e vou poder falar, colocar. Venho aqui consultar séries, venho aqui visualizar valores, e aqui eu vou efetuar o comparativo entre a data, que foi feita aqui, ó, por exemplo, em abril de 2020, vamos para a página 2, abril de 2020, e o que de fato está dentro do contrato. Então aqui, ó, vai dar 1,64 versus 3,33, eu consigo encontrar. A segunda pergunta foi a seguinte, professor, outro ponto, quando o empréstimo ele é refinanciado, a taxa de juros se vê no mesmo lugar na série temporal, no caso aqui, sim, se vê aqui, o empréstimo refinanciado, ele nada mais é que um empréstimo consignado comum, não tem diferença. O que aconteceu na prática? Na prática tinha um empréstimo X, então surgiu uma nova possibilidade de negociação, seja porque o juros baixou, seja porque o juros aumentou, mas é possível um troco. Então você faz um novo empréstimo, isso mesmo, um novo empréstimo. Esse novo empréstimo quita o anterior, e com a quitação desse anterior pode sobrar ali um troco, 2, 3, 4 mil reais, que entrega ao cliente, e as parcelas zeram novamente, o prazo zera novamente, a taxa de juros zera novamente. Então o refinanciamento, essa possibilidade de uma quitação anterior e uma nova quitação de um determinado processo. Então é o mesmo caminho a título de séries temporais. Pessoal, muita informação boa, né? Informação bem diferente, pergunta que abre espaço para muitas conversas dentro desse mundo das revisionais. Todo mundo pegou a ideia? Todo mundo comigo? Ó, quem for chegando aí, ó, deixa o seu like, escreve aqui, ó, já coloca aqui no chat se está entendendo, tá tudo ok. Que eu disse que a aula era muito prática, principalmente dúvidas e casos, é bem mesmo, é prático. Vamos continuar a dança aqui. Próxima pergunta. Foi perguntada assim. Professor, acabei de fazer análise de um contrato de financiamento, Minha Casa Minha Vida. Já sei que geralmente não é lucrativo, mas para gerar experiência resolvi pegar. Ocorre que a taxa anual cobrada foi menor que o Bacen, e pelo que eu vi, a única tarifa abusiva seria uma tarifa de administração, no valor de R$25, certo? O contrato teve início fazem 2 meses, então na prática não vai baixar muita coisa, mas que o que me deixa confuso é que o imóvel custa 282 mil, onde foi financiado 225 mil, certo? Pago no total de 420 meses de R$1.600. Dessa forma, o valor final é 672 mil, mais do que o dobro. Seria isso mesmo? Pergunta boa. Mais essa discussão. Aqui a gente está com o imóvel Minha Casa Minha Vida. Por padrão, o imóvel Minha Casa Minha Vida, ele já pega uma taxa de juros inferior ao Banco Central. É muito difícil, por isso até uma dica para advogado. Quando eu vou trabalhar em revisionais de imóveis, eu sempre busco revisionais de imóveis que estão em bancos privados. Porque no Minha Casa Minha Vida, às vezes não vale a pena, que a taxa ela já é muito baixa, justamente por esse fim social
do programa Minha Casa Minha Vida e os bancos que assim compõem esse crédito, ok? Outra coisa, uma pergunta comum sobre revisional de imóveis. Mas, professor, ela pegou 225 mil, mas vai pagar 672. É isso mesmo? É sim. A revisional de imóveis, a gente tem um problema, um grande problema. Por mais que a taxa de juros seja muito baixa, 0,8, 0,9, a gente está multiplicando sempre por muito tempo. Por exemplo, 420 meses é em 35 anos. Todos os imóveis a gente está, seja em 25, em 30, em 35. Essa existência desse contrato durante um prazo muito longo faz com que a própria taxa de juros, por menor que seja, ela tenha um reflexo muito grande. Então, é um tipo de ação aqui que eu não consigo vislumbrar como uma ação muito vantajosa, até porque a gente tem outra agravante. Então, ponto 1, posso pagar muitos juros dentro de financiamento imóvel? Pode, mas por quê? Porque a diferença não vai estar dentro do Banco Central, o impacto do juros está sobre a parcela do tempo. A gente tem 420 parcelas, é diferente, ó, empréstimo é em 5 anos, carro é em 5 anos. Quando a gente parte para 35 anos, é outra realidade, é 420 ilegalidades, 420 prestações, o que faz com que até a mínima vantagem, até a mínima desvantagem de juros, ela tem um impacto financeiro muito grande. E, por regra, Minha Casa Minha Vida geralmente é com uma taxa bem menor do Bacen, até mesmo nos recursos direcionados. É um primeiro ponto. E aqui a segunda coisa que faria com que essa ação não fosse tão boa é o prazo. Isso é um erro comum para advogados dentro de ações revisionais. Gente, toda ação revisional, isso é comum, seja ela de veículo, seja ela de imóvel, seja ela de empréstimo, a primeira coisa que eu procuro saber é quantas parcelas já foram pagas. Por quê? Se eu tenho um determinado imóvel aqui, que no caso aqui, que só teve 2 parcelas pagas, basicamente, de ilegalidade, ela só teve R$ 50. Para o cliente, mas doutor, e se a gente ganhar? E se essa tarifa de administração, no caso aqui, foi ilegal? Isso é muito bom para cliente. Ela vai conseguir diminuir, o restante do contrato, ela não vai pagar essa tarifa. É tudo muito bom para cliente. O problema é que às vezes a gente fica vendo navios dentro de uma operação como essa. Porque se eu não cobrar inicialmente, o cliente vai pegar a vantagem todinha. Porque você vai tirar a repetição do débito de devolução de onde? O que tem para devolver aqui basicamente é R$ 50. Entendeu? Porque só teve 2 meses de pagamento. A ilegalidade só se manifestou por 2 meses. Então, esse é um grande problema aqui que a gente tem. Tá ok? Então, essa é uma ação que eu não vejo ela como interessante. Doutora Terezinha, boa tarde. Comerciante vendeu 11K para cliente, parcelado no cartão de crédito na maquininha. Alegou transação suspeita, encerrou a conta e só libera o valor depois de 90 dias. Aqui você tem que entrar com ação de desbloqueio de conta corrente e provar que não foi uma transação suspeita. Esse é o melhor caminho, provar que foi o cliente, inclusive pegar termo de declaração do cliente, pegar termo de declaração do comerciante, e vai ter que entrar com processo para estar provando junto à instituição que de fato não foi uma transação suspeita. Não tem um problema nenhum. Agora sim, é muito importante que isso seja aí onde entra um problema prático. Não estou dizendo que é o caso, doutora Terezinha, não estou dizendo que de fato tenha sido uma transação do modelo de negócio. O cara vende controle, vende câmera, ele vendeu o item. Porque o que muitas vezes a gente tem são comerciantes que vendem itens e em contrassenso também fazem muitos empréstimos de maquininha de cartão, que isso é vedado. Então, só essa observação que você precisa ter para acabar aí arrumando uma confusão onde não tem confusão, entendeu? Eu acho que isso aqui é fundamental no caminho que a senhora vai traçar na hora de estar analisando esse tipo de operação. Eu faria isso, porque às vezes tem comerciante que faz isso, é muito ruim. Vamos lá, continuar. Todo mundo compreendeu aqui a dinâmica. A gente está falando até de negócios aqui dentro desse tipo de revisional. Outra pergunta que me foi realizada foi o seguinte: professor, se uma pessoa ocupa um imóvel rural, por vários anos, exercendo posse mansa, pacífica e contínua, explorando a terra para sua subsistência e de sua família, mas o imóvel não possui matrícula individualizada em seu nome, essa situação pode ser já o reconhecimento da usucapião? Qual seria a modalidade mais adequada ou como funcionaria essa modalidade? Pergunta boa. Uma coisa, antes de entrar nessa pergunta, só vou responder aqui o doutor Eliseu, para aproveitar que a gente está no tema cenários. Como a gente está aqui trabalhando fora de dúvidas, então vai ter dúvidas de outros temas também.
Só uma taxa apresentada no contrato vale para todas as mensalidades? Sim, sim. A não ser que tenha cláusula contratual em contrário dessa matéria. Mas o que se entende é que a cláusula, os juros que foi estabelecido, ele vai valer para todo contrato. Agora, claro, pode existir um contrato que é muito difícil, mais difícil do que qualquer coisa, que esteja expresso que depois da parcela número tal, a taxa de juros cara para X, Y, Z. Pode acontecer. É raro, tão raro quanto, principalmente dentro dessas redes de empréstimo, veículos financiados e imóveis. É difícil. É só isso que eu tenho a dizer. É muito, muito difícil. Mas não é impossível que tenha essa limitação de cláusula. Não é comum do mercado também, mas pode acontecer. No geral, vai para tudo. Fechamos? Vamos lá, depois eu volto para bancário também. Estou respondendo a sequência aqui. Professor, se uma pessoa ocupa um imóvel rural há vários anos, exercendo posse mansa, pacífica e contínua. Então a gente já tem aqui um constituto possessório, né? Vamos lá. Posse, imóvel rural. Deixa eu anotar aqui, senão a gente perde. Imóvel rural, certo? Rural. Posse mansa, pacífica. O que ele disse mais aqui? Opa, tá cá. Posse mansa, pacífica e contínua. Pacífica e contínua. Perfeito, tá legal. O que mais aqui? Explorando a terra para subsistência. Então, tem função social. Função social da terra. O que mais aqui? Mas o imóvel não possui matrícula. Então, a gente tem um imóvel irregular. Imóvel irregular. Sem matrícula. Ok, se não tem matrícula, obviamente, nem regular, não tem registro, não tem nada. Vamos continuar. O que mais aqui? Não possui matrícula em seu nome. Essa situação pode ser já a uso capião. Qual seria a modalidade aplicada nesse caso e quais provas costumam ser demonstradas? Excelente pergunta sobre o uso capião. Então, a gente tem aqui um cenário de uso capião claro. Eu tenho posse mansa, eu tenho posse pacífica e contínua. Beleza, eu estou analisando uma terra que ela está sendo utilizada como função social, ou seja, eu estou usando da terra, eu estou plantando, eu estou criando gado, uma série de coisas, mas essa terra ela não tem matrícula, então cabe ao uso capião. A única coisa que a gente vai precisar observar dentro dessa operação vai ser a espécie, e a espécie aqui ela é muito conectada com o tempo que ele está dentro desse imóvel rural. Se ele só tem, por exemplo, 5, 6, 7 anos, a gente pode estar utilizando um uso capião especial rural, que tem uma limitação de hectares, 50 hectares, e você vai poder estar requerendo isso. Caso ele tenha menos tempo que isso, já não vai ser mais possível. Então, o mínimo aqui que ele vai precisar de tempo é 5 anos. E claro, se ele tem muito tempo, tem 15, 10 anos, 15 anos, a melhor uso capião extraordinária. Eu sempre gosto de trazer extraordinária, porque ela é o capião mais aberta assim e evita esses entraves jurídicos, porque eu vou precisar de uma documentação muito vasta se eu utilizo essas espécies especiais de uso capião. Vou ter uma documentação muito vasta para estar analisando, diferente da extraordinária, que basicamente eu só preciso provar que eu tenho 15 anos de posse, eu só utilizo aqui no caso para fins sociais 10 anos dessa posse aqui, que eu consegui essa diminuição para fins de uso capião extraordinário. Então, no caso dele, vai ser possível. Agora, qual é o grande segredo quando o assunto é posse? Vou demonstrar como é que está sendo esse relacionamento possessório com o tempo. Então, eu preciso provar a data que começou a posse, Eu preciso provar aí onde entra, né, contas de água, energia, IPTU, aqui no caso ITR, né? ITR, onde entra testemunhas, para demonstrar que durante todo esse tempo que eu alego, 5, 10, 15 anos, eu estava exercendo a posse e o domínio sobre aquela terra, ou seja, eu agia como se dono fosse. Se eu consigo esses elementos, então eu consigo fechar o requisito para fins de um uso capião na modalidade rural, ou mesmo um uso capião extraordinário, que aí não importa se é um imóvel urbano ou um imóvel rural. Isso aqui é um dos segredos que a gente tem dentro aqui dessa operação, é um dos segredos que vale a pena isso aqui. Professor, olha que pergunta boa também. Quando existe inventário em andamento e surge a descoberta de um bem que não havia sido relacionado inicialmente,
Como deve ser feita a regularização desse bem? Opa, pergunta quente, pergunta boa. Então a gente tem aqui o inventário. A gente saiu do escapião, foi para bancário, inventário. Eu estou respondendo todas as perguntas. E se você está com dúvida, deixa eu repetindo. Isso aqui é um bate-papo um pouco diferente. O pessoal que chegou aqui, ó, deixa o seu like, inscreve no nosso canal. Qual a ideia do bate-papo? É a gente trazer esse ambiente para não só estar trazendo clareza, como esclarecimentos. E a gente fez um bate-papo bem diferente. Então, a gente trouxe um fórum de dúvidas. E eu peguei dúvidas reais. Isso aqui são casos reais, processos reais. Dúvidas reais de alunos aqui do Carreira do Advogado. E eu estou trazendo e respondendo, e naturalmente virando essa conversa, essa aula maravilhosa que nós estamos tendo aqui. Isso não quer dizer que você também não pode ter dúvidas. Então, se você está com dúvida, questionamento, já vem trazendo aqui no chat que eu vou estar respondendo todo mundo ao longo da nossa conversa e daqui a pouquinho também. Então, tá com dúvida, não ficou claro, coloca aqui. A gente vai estar conversando também sobre isso, até para contribuir com o debate. Pelo amor ao debate, é assim que se chama. Então, vamos lá. Dentro do inventário, existe um inventário em andamento e surge a descoberta de um bem que não havia sido relacionado inicialmente. Como deve ser feita a regularização desse bem no processo? É necessário abrir um novo inventário? É possível incluir posterior? Quais são os reflexos? Gente, a gente está com um caso aqui de antemão de ou uma conexão, ou trazer um bem para dentro do inventário, ou realizar uma sobrepartilha. E aqui vai literalmente um conselho prático. Tudo depende de como está andando o inventário. Como está andando o inventário dessa operação. Porque se eu estou com o inventário que está muito ruim, se eu estou com o inventário que está todo travado, que não está funcionando, vai ter um problema muito grande aqui. Porque talvez valesse a pena trazer. Se o teu inventário que ele não andou muito, ainda está nas primeiras fases, primeira declaração, é juntada patrimonial, processualmente é inteligente já trazer esse patrimônio. Agora, se eu estou com o inventário que depois de muita luta, eu já estou quase terminando ele, depois de muita luta, eu já estou quase encerrando, tudo funcionando, ou seja, o inventário está prestes a terminar, a forma mais inteligente não é a gente buscar, nesse caso, trazer ele para dentro do inventário. Talvez perturbe mais e bagunce mais o processo. Seria literalmente terminar esse inventário, informar da existência do bem, mas informar também nessa mesma petição que você deixará ele para sobrepartilha ou já abrir imediatamente uma sobrepartilha. Às vezes não é tão inteligente dentro do processo de inventário que está quase terminando a gente puxar outro imóvel e começar uma confusão e um caos completo. Isso, inclusive, é uma das medidas que alguns juízes eles fazem no inventário. Às vezes, você tem inventário que tem 4, 5 bens ali em conflito. 2 deles, por exemplo, está tendo conflito, guerra entre os herdeiros. E 2 não. Então, às vezes, o juiz ele faz o inventário desses 2, encerra aquela parte, deixa aqueles outros 2 para fins de sobrepartilha. Porque justamente já pelo menos resolve uma parte. Então, qual a ideia aqui? É a gente poder seguir o máximo que a gente pode, propriamente dito, e evitar essa dor de cabeça no inventário. Doutor, esse modelo de esclarecimento de dúvidas com live no YouTube será mantido definitivo? Não será mantido definitivo. Mais uma vez eu repito, quando a gente traz uma novidade, curto porque não vai ser mantido definitivo, não. É um bloco especial que a gente trouxe aqui no nosso bate-papo. E aproveitando, tem mais dúvidas para eu responder aqui, tem mais 2 dúvidas para eu responder aqui ao longo da nossa conversa. E no meio aqui desse fórum de dúvidas, eu tenho até um negócio para apresentar para vocês, que foi a ideia por trás desse fórum de dúvidas, o que fez a gente estar esclarecendo tudo isso. Então peço até licença para que a gente daqui a pouco volte para as dúvidas 5 e 6 e falar de algo que a gente está em primeira mão aqui no Carreira do Advogado, que é o nosso sistema portal de membros. Por exemplo, se você já atua na advocacia e não quer travar com esses problemas práticos do dia a dia, como a gente está vendo aqui, preste atenção nesse convite especial que eu tenho agora. Estamos no mercado jurídico aqui desde 2015, já são mais de 30 mil advogados impactados pelos nossos conteúdos e treinamentos. E o que eu vou te apresentar agora foi algo que a gente pensou para o dia a dia da advocacia real, para a bancada, para quem está na linha de frente mesmo atuando. Eu estou apresentando aos colegas agora, nesse entremeio aqui desse fórum de dúvidas, o nosso portal de membros VIP. O portal de membros ele é uma base técnica viva, criada para resolver dores reais na advocacia com conteúdos práticos e uma atualização
contínua dentro do nosso portal de membros. O portal de membros ele funciona como uma base de apoio técnico, seja em troncos, em diversos troncos, como também em diversos temas. Os conteúdos lá eles são organizados por temas jurídicos, focados em problemas reais, ações reais, dores reais de advocacia. Você entra, escolhe o seu tema e resolve suas dúvidas e gargalos específicos no momento que elas surgem. Sem enrolação, sem teoria vazia, sem trazer muita teoria, não. Prático, objetivo e direto, como deve ser as coisas. Dentro do portal de membro VIP, você vai encontrar 3 espécies de conteúdos e eu vou estar mostrando o portal de membros, tá? Primeiramente, você vai estar encontrando aulas completas, então vai ter temas lá com diversas aulas completas, são aulas longas, de 1 hora e meia, trazendo todos os detalhes de determinado tema. Você também vai estar encontrando conteúdo direto ao ponto. Por exemplo, como encontrar a taxa de juros de uma ação revisional? Pá. Como eu faço o cálculo de juros dentro do financiamento imobiliário, né, doutora Andresa? Pá. Aula direta ao ponto, 3 minutinhos, 4 minutinhos. E materiais práticos de apoio, materiais escritos como checklists, roteiros, guias, enfim, uma série de materiais. Tudo focado com decisão e clareza para aplicação prática dentro do nosso portal de membros. E tem uma coisa muito importante, o portal de membros, diferente de tudo, ele não para em nenhum momento. Toda semana, toda exata semana, vai ter um conteúdo novo. Seja uma aula completa, seja uma aula direta ao ponto, seja uma jurisprudência, seja um documento, sempre focado na prática e nas dores reais de advocacia e os problemas que vão surgindo no dia a dia. Isso garante que você esteja sempre atualizado e preparado para decidir com mais segurança. O objetivo não é que você estude mais, é que você estude melhor, direcionado para o que importa de fato. Mas, professor, isso aí é para quem atua numa área específica? Não. Independentemente da área do direito que você atua, o portal de membros foi pensado para resolver problemas práticos, problemas processuais, que se repetem na vida de todo advogado. Decisão técnica, estratégia, atualização e o quê? Aplicação, principalmente prática. Além dos conteúdos, os membros participantes terão algo único do portal de membros, que serão encontros ao vivo quinzenais. Então, a cada 15 dias, a gente vai ter encontros ao vivo, onde eu vou estar apresentando novos conteúdos, trazendo aulas e mais ainda, eu vou estar abrindo para tirar dúvidas lá dentro do portal de membros. Vai ser um encontro próximo desse, onde eu vou trazer um tema novo, um determinado assunto, e vou estar abrindo para todo mundo que está presente tirar dúvidas, esclarecer e poder perguntar. O foco, mais uma vez, é sempre acompanhamento e aplicação real na advocacia. Tudo exclusivo para os assinantes do portal de membros. Dentro do portal de membros, os assinantes têm um ambiente que também é comum a todos, para que seja você debater, seja você trazer. A gente criou lá dentro um ambiente chamado fórum, onde você vai ter jurisprudências que eu estou escolhendo a dedo e estou comentando cada uma delas. Discussões sobre temas reais de advocacia, o que está acontecendo, quais são os impactos que isso tem na advocacia e, claro, um ambiente melhor ainda para que você possa estar trocando experiências com outros colegas advogados das mais diversas áreas. Em cada tema eu estou apresentando a minha visão técnica inicial, já ajudando ali, não só que você cria o raciocínio, como também aumentar o nível da discussão, melhorar o debate. Nada de achismos, nada de decidir no escuro, é prática. O portal de membros VIP, ele é um serviço por assinatura mensal, com acesso a conteúdos práticos e conteúdo novo toda semana, além do que aulas ao vivo quinzenais. No momento, pessoal, a gente está lançando essa nova campanha do portal de membros, certo? Então ele está com um valor promocional. E eu vou estar deixando agora mesmo, aqui abaixo, nos comentários também, o link para você falar com a nossa equipe lá no WhatsApp e saber todos os detalhes de nosso portal de membros. Essa é uma chance única e exclusiva de você ter acesso a nosso portal de membros em primeira mão e ter momentos tão únicos como esse. Até para mostrar para vocês, já volto lá, responder dúvidas, todo mundo vai ter aqui, ó. Esse aqui, ó, por exemplo, esse aqui é o nosso portal de membros. Todo mundo que está adquirindo e faz parte do portal de membros está recebendo isso aqui, ó. Veja só como a gente dividiu para que você possa compreender. Eu vou estar mostrando algumas vezes. Você vai ter acesso aqui, ó. Primeiramente, comece mesmo, que é um vídeo onde eu explico absolutamente tudo de nosso portal de membros. Vou estar falando sobre inventário e partilha. Só para você entender, isso aqui são os troncos. Eu dividi isso aqui em troncos. Então tem um tronco chamado direito bancário.
Dentro do direito bancário, eu divido eles em 3 subgrupos. Por exemplo, aulas completas. Então são aulas grandes sobre temas específicos, conjuntos de temas, até a mescla revisionais, RMC e revisionais, enfim, aulas completas sobre determinados temas de direito bancário. Por exemplo, domine as ações revisionais aqui, ó. Tem uma aula completa aqui, RMC sem mistério. Olha só, essa aula aqui completa, abordando cada um desses detalhes aqui, como desenvolver tudo isso. Chaves para vencer ações revisionais de financiamento de veículos. Também tenho aqui o que nós chamamos de aulas direto ao ponto. Já tem 5 aulas aqui direto ao ponto, que é o seguinte: peguei um tema específico, como encontrar a taxa de juros, como identificar a responsabilidade de um banco dentro de um golpe. Aulas curtas de 2, 3 minutos. Como analisar um esconde, pegar clientes. Aulas direto ao ponto. 5 minutos de conteúdo puro e prático. E também tem aqui documentos. Olha a bateria de documentos que eu tenho aqui já para que você possa fazer download e utilizar no seu escritório. Tudo isso aqui já prontinho. E se eu falei direito bancário, para cada área, direito de família, uso capião, inventário, vai ter esses conteúdos. Lembrando, toda semana, absolutamente toda semana, vai ter ou uma aula completa nova, ou um direto a um ponto, ou um documento novo. Fora que a cada 15 dias a gente vai estar tendo encontros ao vivo, isso mesmo. Seja para eu trazer um tema novo, como também está esclarecendo todas as suas dúvidas. E aqui o que é o meu queridinho, eu fiz com o maior prazer isso aqui do portal de membros, que pensei demais, que isso é um pedido bem antigo de todo mundo, que é criar um ambiente de jurisprudência. Então a gente criou aqui o fórum. Vocês estão vendo aqui, fórum. Quando eu clico aqui no fórum, a gente vai ter uma bateria de jurisprudência sobre direito civil. Eu coloquei aqui já o primeiro. Por exemplo, eu falei agora um tema muito interessante sobre a jurisprudência comentada de direito civil, sobre a aquisição por uso capião de APP. Então, eu trago todo o questionamento e logo em seguida trago o meu próprio comentário. E aqui é um espaço onde vocês vão poder discutir como vocês estão utilizando isso aqui. E não para por aí não. Eu trazendo de direito bancário, de RMC, de RCC, jurisprudência que de fato tem impacto e você vai poder estar utilizando dentro das suas peças. Tudo isso aqui, jurisprudência nova, boa e comentada. E logo em seguida, a nossa área aqui, ó, de debates, onde eu trago determinados temas e a partir disso a gente discutir não só as minhas estratégias, como as estratégias que, por exemplo, vocês têm utilizado. Coloquei aqui a audiência de conciliação e como eu tenho utilizado, para que vocês possam conversar também. Essa é a dinâmica aqui do nosso portal de membros, que eu tenho a honra e prazer de estar apresentando para vocês nesse exato momento. E o link de aquisição do portal de membros, quando eu vou conversando aqui, está aqui diretamente no nosso chat. Se você tem dúvidas sobre o portal de membros, já vai falando aí que eu estou respondendo tudo. Vamos continuar aqui nossas perguntas e vou estar aqui, na medida que eu falo do portal de membros, falo também das perguntas, vou respondendo a pergunta de todo mundo. Hoje o bate-papo ele é bem aberto, bem diferente. Vamos com tudo. Professor, olha a dúvida que surgiu aqui e já está aí, tá, pessoal? O link do portal de membros. Professor, no caso da reserva, da reserva da margem consignado, quando o consumidor acredita estar contratando um empréstimo consignado comum, mas descobre que, na verdade, foi vinculado a um cartão de crédito consignado com descontos mensais, apenas do valor mínimo da fatura, é possível questionar a validade desse contrato? Quais os elementos jurídicos são analisados para verificar se houve visto de consentimento e quais providências podem ser adotadas para a revisão da contratação e dos descontos realizados? Boa pergunta, é interessante isso aqui. Vamos lá. Professor, no caso da RMC, o consumidor está acreditando, está contratando um empréstimo consignado, certo? Mas posteriormente descobre que na verdade foi vinculado ao cartão. Então, dentro dessa operação aqui, a gente vai ter justamente uma operação relacionada à conversão de RMC em empréstimo consignado. Imagina que eu estou aqui dentro do RMC, imagina que eu estou dentro aqui de um determinado cenário, imagina que eu estou aqui lidando com um bloco de ações, eu queria fazer um empréstimo consignado, fui fazer um empréstimo consignado, mas no meio desse pagode, no meio disso tudo aqui, o que aconteceu? Comecei a ter problemas. O cliente foi lá e não queria isso. Foi colocado um cartão, foi efetuado um desconto mensal. Então, a gente tem o que nós chamamos de erro. O que ocorre dentro desse erro? O que ocorre dentro dessa operação?
Diferente de um empréstimo consignado comum, que eu tenho data de contratação, diferente do empréstimo consignado comum, que eu tenho data de término, que eu tenho valor de parcela, que eu tenho tudo isso, aqui, dentro dessa operação, eu vou ter um vício. Eu vou ter um problema, porque o cliente ele nunca quis um cartão, ele queria um empréstimo. Só que os correspondentes bancários, sabendo dessa fragilidade, sabendo desse caminho, o que eles adotam? Eles vão lá e vendem ali um empréstimo consignado, eles começam a vender uma bateria de cenários. Então esse é um dos problemas que nós enfrentamos. Aí surge a pergunta, quais elementos jurídicos a gente vai estar analisando dentro de uma operação como essa e saber se houve vício de consentimento e fazer tudo isso. Inclusive lá dentro do portal de membros, que eu mostrei agora, tem uma aula completa, muito específica sobre esse tema, que é a RMC. É uma das minhas melhores aulas sobre esse universo da RMC e como essa RMC se comporta. Dentro da ação de RMC, especificamente, a gente precisa analisar o que houve e o que deixou de existir. Dentro dessa operação, o que o cliente queria fazer? Dentro dessa mesma data, houve, igualmente, além dessa RMC, outros contratos de empréstimos consignados. Em algum momento, o dinheiro caiu na conta desse cliente. Se o dinheiro caiu na conta desse cliente, qual é o caminho, qual é a operação que a gente precisa fazer? Então, esses são os elementos que eu começo a olhar. Primeiramente, olha a conta do cliente. Da data da RMC, 3 meses antes, 3 meses depois. Feito isso, vejo se o dinheiro caiu ou não caiu. Se o dinheiro caiu na conta do cliente, isso não é um problema. Seria se você fosse utilizar a tese de nulidade. Se você fosse utilizar a tese de nulidade, sim. Se você não fosse utilizar a tese de nulidade, aí você poderia utilizar a tese de conversão. Dentro do portal de membros, inclusive, eu abordo bastante esse tema numa aula completa, porque é um tema muito recorrente. E a partir dessa mesma conversa, eu desenvolvi uma aula completa sobre isso, que é a RMC sem mistérios. Essa aula completa de RMC, ela vai te dar uma visão de ponta a ponta do que essa tese que tem sido utilizada dentro da RMC e por que essa tese ela tem um impacto tão gigantesco dentro da advocacia. E justamente analisando tudo isso. Então a gente parte, por exemplo, nessa aula eu explico que a gente parte de uma tese de erro, que é o X da questão, é estar lidando com um erro aqui, e a partir desse erro pedir uma conversão, que é justamente a conversão dentro do empréstimo consignado. Então esse já é um tema que eu faço. Então, a medida que a gente faz não é a nulidade total, a medida que a gente faz é uma conversão, e é onde eu utilizo calculadora para efetuar essa conversão, utilizar esse caminho, que eu explico muito bem, inclusive nessa aula da RMC Sem Mistério, que eu estou deixando aqui em primeira mão aqui o link de aquisição que já está lá dentro do nosso portal de membros. É justamente isso que eu estava falando sobre o portal de membros, porque além de ser um organismo vivo, muitos desses temas, o que eu percebo aqui no Carreira do Advogado, que a gente tem os temas que são os famosos temas fichinha, que são temas fichinhas, que está sempre surgindo. Ó, professor, eu queria saber sobre isso. Professor, eu queria saber mais sobre isso. Professor, eu queria saber sobre aquilo. Então, o que eu faço? Eu faço essas aulas completas sobre esses temas que são padrões e você vai enfrentar. Se você está comigo, eu garanto a você que você vai enfrentar. Eu fiz isso aqui, ó, dentro de inventário e partilha. Eu fiz isso aqui, ó, dentro de uso capião. Os famosos temas fichinhas da uso capião, que vai estar sempre batendo. Aí é onde eu crio, justamente aqui, ó, essas grandes aulas que são as famosas famigeradas aulas completas, tá desenvolvendo cada um desses detalhes, cada um desses segredos. O pessoal tá até bonito aqui, espantada. Segredos dentro da ação de uso capião. E eu fiz isso dentro do direito bancário, a RMC foi uma das que eu fiz, que é um tema que bate mesmo. Então, dentro das aulas completas, eu vou estar desenvolvendo isso aqui no portal de membros, e logo em seguida, vou aqui dentro da Direto ao Ponto, também tá trazendo outros cenários dentro desse mundo aqui desenvolvido. Beleza? Então, dentro do portal de membros, a gente dá sempre enfoque a esses temas troncos que é necessário todo advogado saber. Então, de cara, quem é do bancário vai ter aula sobre RMC, vai ter aula sobre revisionais, que é o tronco do direito. Não tem como a gente escapar disso, entendeu? Uma coisa interessante que eu também trago aqui no portal de membros, como a gente tem áreas tronco, como já estou mostrando para vocês aqui,
essas áreas troncos, elas constantemente elas estão crescendo. Por exemplo, eu já trouxe uma área tronco aqui que é direito trabalhista. E dentro do direito trabalhista, a gente vai ter aqui as aulas completas, já tem uma aula completa e vai ser adicionada outras, bem como direto ao ponto e outros documentos. Tudo isso aqui dentro do nosso portal de membros, inclusive no universo do direito trabalhista, estou colocando aqui. Beleza? Vamos lá, responder dúvidas. A gente está continuando aqui a nossa conversa. Se você tem dúvida, já coloca aqui também, que a gente está com tudo. Continuando. Pergunta de número 6. Professor, de que forma o uso do ChatGPT pode auxiliar no dia a dia da prática da advocacia, especialmente na elaboração de peças processuais, organização de ideias, análise inicial de casos, sem comprometer a responsabilidade? Boa pergunta sobre a sigilo de informações e autonomia técnica do advogado. Pergunta muito boa, pergunta interessante aqui. Isso foi de algum dos nossos cursos voltados para a inteligência artificial. Gente, é o seguinte, hoje aqui no meu escritório, praticamente toda a minha operação, ela bebe de alguma forma da inteligência artificial. O que acontece? Quando a gente começa a trabalhar em escala, a trabalhar em conjuntos de ações, não tem como, você vai ter que trazer a inteligência artificial para perto de você. E porque você vai ter muita demanda, tem uma hora que você vai ter tá peticionando, tá fazendo réplica, tá fazendo recurso, tá fazendo cálculo, tá fazendo impulsionamento de feito, tudo isso ao mesmo tempo, e dos dois e realmente, infelizmente, só tem dois caminhos. Ou você contrata mais pessoas, ou você começa a botar escapes com inteligência artificial. Qual é o problema de contratar pessoas? É bonito, só que é muito caro. Contratar gente é muito caro, e não é só pagar salário não, gente. Se vocês fazem essa matemática, você tem um escritório, quer contratar gente. Imediatamente, vocês vão ter que ter um espaço para essas pessoas, vocês vão ter que comprar equipamento para essas pessoas, computador, fone, teclado, mouse, enfim, internet, conexão, às vezes precisa de mini reformas. Você vai precisar de gente gerindo essas pessoas, e você vai precisar, é claro, né, pagar os salários e tudo que é decorrente desse cenário. Então o custo é elevado, é muito bom ter gente, é excelente, é muito bom, não vou dizer que isso é mentira, é ótimo. Só que o custo para ter isso é muito alto. Então, qual é o caminho intermediário? Você está começando, você praticamente tem dinheiro para você, já vai começar a investir caríssimo em pessoas que têm um custo de 3, 4, 5 mil. Então, a melhor coisa, você está com você e começar a aplicar em gargalos de operação inteligência artificial. A partir da aplicação disso tudo, o que eu começo a fazer? Começo a expandir. Uma das coisas que a gente pode fazer de medida prática, aqui dentro do próprio ChatGPT, é efetuar configurações. Professor, eu quero evitar que meu chat divulgue os dados. Você vai clicar aqui, ó, dentro desse cenário, configurações, e você bota aqui, ó, controle de dados. E você pode colocar aqui, ó, melhorar o modelo para todo mundo, e você coloca desativar. Dessa forma, o ChatGPT ele só recebe informações, ele para de enviar dados, porque a gente é advogado, né? Vai ter dados sensíveis, vai ter nome, CPF, RG, isso é uma forma da gente já bloquear o envio dessas informações em nuvem. Já a primeira medida sobre o sigilo. Melhorar a qualidade. Tem duas formas de você melhorar qualidade. Você melhora através dos assistentes. Então, se você observar aqui, eu utilizo diversos assistentes. Cálculo jurídico bancário é um assistente. Eu tenho um assistente que faz audiência, por exemplo. Hoje foi um dia de muitas audiências aqui. Então, a gente muitas vezes toma as medidas que eu pego o processo, jogo dentro do meu assistente e ele vai aqui, por exemplo, abrir um leque de perguntas, respostas e caminhos. É outra possibilidade. Eu venho aqui, ó, no meu oráculo de conteúdo e trabalho aqui. Venho aqui para fazer parecer e trabalho aqui. Relatório jurídico e vou fazendo aqui. Então, eu tenho assistentes para tarefas específicas do escritório. Uma audiência, perguntas e respostas. Assistentes para efetuar o peticionamento de ações. Por exemplo, eu tenho aqui um assistente para revisional e empréstimo consignado. Então, é a maneira de você usar a IA. E logo em seguida, eu vou ter aqui também os projetos. O que são os projetos? São pastas exclusivas para estar construindo. Eu tenho aqui um projeto só de petição inicial trabalhista. Então, eu criei esse projeto para que aqui dentro eu possa estar alimentando. Essa é a forma que a gente trabalha com a inteligência artificial da maneira inteligente propriamente dita, da maneira sábia propriamente dita, seja nesse cenário, seja dentro da hora de trabalhar com petições. Inclusive aqui dentro do meu cenário eu tenho aqui, ó, um tópico só para inteligência artificial na advocacia, aqui dentro do portal de membros, te ensinando na prática como fazer essas automações.
Por exemplo, eu quero ter uma automação para construir essas petições. Existe algum segredo para isso? Como citar, olha, só no tópico de inteligência artificial no portal do membro já está lá. Aulas completas de como citar a jurisprudência, como criar essas petições com IA, como construir recursos de apelação com inteligência artificial. E se lembrando, são mais aulas completas para isso aqui. Como está construindo esses recursos que há, que tem uma dinâmica diferente. Como aprender a criar modelos de petições e como construir as próprias audiências, tudo com IA. E no direto ao ponto, eu tenho mais uma vez aqui o seguinte, comandos de melhoria, funções do ChatGPT, como efetuar essas configurações. Tudo nesse link que você pode ter acesso agora dentro do nosso portal de membros no tema inteligência artificial. Então, gente, em suma, respondendo a pergunta, qual o objetivo desse portal de membros para que a gente possa fazer isso de uma vez por todas? É a gente trazer um ambiente, uma base técnica viva, criada para você resolver essas dores reais da advocacia, com conteúdos práticos e essa constante atualização. Toda semana, dentro do portal de membros, a gente vai ter uma nova aula. Ou seja, a gente dividiu em temas, você viu, a gente vai ter aqui, por exemplo, direito bancário, a gente vai ter aqui jurisprudência, ação monitória, uso capião. Foi dividido exatamente aonde? Em temas. E dentro desses temas a gente criou 3 blocos. Aulas completas, nós vimos elas, os conteúdos direto ao ponto, nós vimos eles, e justamente esses materiais de apoio, são checklists, roteiros, guias, todos prontos para você. Tudo focado na sua decisão com clareza e aplicação prática e direta. O portal de membros ainda, além de ter conteúdos novos toda semana você tem uma aula completa, uma aula direto ao ponto, ou um documento, a gente fez o que especificamente? Trouxe todo o direcionamento para estratégia, atualização e aplicação prática. E como a gente fez isso? Através de encontros quinzenais ao vivo. Então, quem é participante do portal de membros do Carreira do Advogado vai ter o quê? Acesso quinzenal a encontros ao vivo. Para quê? Seja um dia que eu vou trazer um tema, trazer uma aula, um debate, uma jurisprudência, e vocês vão ter, obviamente, a chance de tirar dúvidas práticas de seus casos, de seus processos, quinzenalmente, dentro do nosso portal. Quem tem um curso vitalício tem acesso... Não, estou deixando o link agora, doutora Leide, para acesso ao portal de membros. O portal de membros, deixando claro, eu sempre gosto de dizer isso, é um organismo vivo. Ele não vai substituir cursos, ele não vai substituir outros materiais. É uma forma da gente condensar os mais diversos temas e tá ali trazendo não só aulas específicas sobre determinados temas, como também está trazendo conteúdos direto ao ponto, encontros ao vivo e todo esse organismo de crescimento, jurisprudência nova, fórum de dúvidas, que a gente trouxe também, né? Inclusive mostrei aqui o que é o fórum de dúvidas, que é um pedido que eu recebi muitas vezes sobre jurisprudência. Professor, eu quero jurisprudência disso, tem jurisprudência daquilo, pronto. Resolvi a situação. Dentro do portal de membros vai ter uma área só onde eu coloco jurisprudência, eu comento as mais importantes, aqui eu acho que é muito interessante, e também vocês vão poder opinar, trazer outras jurisprudências, isso, trazer as próprias que vocês estão utilizando, o que é que tem dado. Esse é o ambiente para que a gente possa estar construindo. É um portal, ou não, um portal de membros, onde todo mundo que deseja participar, que é do Carreira do Advogado, tem a chance de se encontrar e crescer juntos, independente de quê? Da área. Professor, eu sou direito bancário, perfeito, trabalhista, seja bem-vindo. Sou da área de família, seja bem-vindo. De inventário, bem-vindo. Uso capião, bem-vindo. Onde todas as tribos, né, vamos dizer assim, podem se encontrar dentro do nosso portal de membros. Então, o portal de membros, nesse momento, está com valor promocional. E eu estou deixando o link agora mesmo, para que você possa clicar aqui no portal de membros. Estou deixando o link aqui no chat para que você clique e sane todas as suas dúvidas e conhecer todos os detalhes. E naturalmente vai ser um prazer receber vocês, inclusive aqui já no nosso primeiro encontro ao vivo do portal de membros. Pessoal, conversei bastante. Alguma dúvida? Com alguma dúvida sobre o portal de membros, essa é a hora de você falar. Vou estar aqui esclarecendo as dúvidas que porventura tenham, seja de tema técnico, seja do próprio portal de membros. Dúvidas sobre o portal de membros? É aqui agora. O que é, o que não é? Fica à vontade. Já apresentei tudo, mostrei a plataforma. Pode perguntar. E quem quiser mais detalhes, tá na mão aqui já o link do portal de membros ao vivo e a cores para você conhecer exatamente todos os detalhes do nosso querido portal de membros
Beleza? Quem tem dúvidas do portal de membro, acredito que eu também já respondi todo mundo, né? Fiz bem diferente hoje, nosso bate-papo disse que era diferente. Trouxe perguntas, respondendo perguntas de alunos, trouxe o nosso querido e tão lindozinho, né? Portal de membros, explicando exatamente tudo que vai ser. Qual o objetivo? O organismo vivo, é uma assinatura mensal, você vai ter conteúdos práticos, conteúdos novos toda semana, encontros quinzenais. Então, literalmente, você tem uma missão. Preste atenção no portal de membros. Toda semana, vai lá pro portal de membros, chegou o que novo, o que aconteceu, deixou de acontecer. E toda semana já vai ter conteúdo novo no portal de membros, justamente para que você não só esteja na vanguarda do aprendizado, entender exatamente o que está acontecendo, o que não está acontecendo, principalmente na vanguarda prática. Entender o que há de mais prático, o que há de mais importante que está ocorrendo dentro dessas áreas, dentro desses temas que estão surgindo nesse momento. Quem vai na caçada disso? O professor, e traz diretamente para o portal de membros. Meus amigos, estou deixando nesse exato momento o link de aquisição para você conhecer todos os detalhes do portal de membros aqui no chat. Estou encerrando aqui a nossa conversa boa, bate-papo incrível, tá dividindo sempre esse tempo com vocês, esse espaço com vocês. Mais uma vez, fica atento a tudo aquilo que a gente tem feito no Carreira do Advogado, tem muita novidade chegando toda hora aqui. E se você quer participar do portal de membros, essa é a hora, clica agora no link que eu estou deixando no chat e eu te vejo dentro do meu portal de membros. Pessoal, tchau, tchau, até a próxima.